Bom dia, irmãos. Bem-vindo mais uma vez nessa manhã de domingo para a nossa live do Ministério de Casais. Nós temos orado pela sua casa, você sabe disso, nós temos pedido a bênção de Deus para o seu lar e reservado este momento nas manhãs de domingo para fazermos uma reflexão na palavra de Deus, olhar para ela e falar: Senhor, abençoa-nos através da tua palavra. E o nosso propósito aqui hoje é esse: olhar para a palavra de Deus e ver o recado de Deus para a nossa família, para a sua família, para todos que vocês estão conosco nesta manhã. Eu gostaria de orar por você e pedir que o Senhor nos abençoe, que a gente tenha um tempo aqui de reflexão na palavra de Deus, mas sobretudo de voz de Deus para o seu coração, para a sua casa. Amém? Feche seus olhos onde você está. Vamos falar com o Pai Celestial. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por este momento, te agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado e a oportunidade que temos, ó Pai, de, como povo teu, Senhor, mesmo distante uns dos outros, meditarmos na tua palavra, ouvirmos a tua voz e recebemos a instrução do Senhor para a nossa vida. A minha oração, Deus, para que o Senhor possa cuidar de cada um que está nos ouvindo agora, que vai ouvir depois, que o teu Espírito possa trabalhar nesses corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. A nossa proposta nessa manhã é olhar para os dias de hoje e ver qual que é a resposta de Deus para nós nos dias de hoje. Eu coloquei um tema aí, lâmpada para os pés e luz para os caminhos, porque o Salmo 119 fala que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Nos dias que a gente está vivendo, queridos, se não for através da palavra de Deus, da Bíblia, nós não vamos conseguir vencer esse período que nós estamos passando. A opressão, as doenças, o mundo que nós estamos cercados, que nós estamos vivendo, requer uma reflexão, um mergulho, maior ainda na palavra de Deus. Eu não sei se você tem notado isso, mas eu sinto que se nós não aproximarmos mais ainda da palavra de Deus, se nós não dedicarmos mais no estudo, na meditação da palavra, nós não vamos conseguir sair deste momento. Não é a ciência, não é os remédios, não são os remédios. É somente a mão do Senhor que vai nos ajudar, que vai abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Por isso, esse tema, luz para o caminho, lâmpada para os pés. Porque a gente precisa de iluminação. É o Senhor que abre os nossos olhos. Eu gostaria de introduzir essa conversa nossa aqui, lembrando alguns versículos lá de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6, eu vou ler para você aqui o versículo, 2 Reis 6,17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Não sei se você recorda desse texto aqui, mas o capítulo 6 de 2 Reis, ele trata uma história interessantíssima. O rei da Síria queria atacar Samaria e ele marcava os lugares para atacar, porém, Eliseu avisava o rei. Falou assim: olha, não vai para lá não, porque o rei da Síria está naquele lugar. E a Bíblia fala que isso aconteceu nenhuma nem duas vezes. Eles marcavam um ataque e eles eram evitados porque Eliseu avisava o rei de Samaria o que estava acontecendo, o rei de Israel. E o negócio fica tão sério que o rei da Síria reúne os seus generais e fala assim: tem um traidor aqui, porque tudo que eu faço, o rei lá de Israel está sabendo. Aí teve um dos seus líderes lá que falou assim: rei, não tem traidor aqui. Acontece que o que o senhor fala na sua câmara, no seu quarto, na sua mente, o profeta de Deus que está lá em Israel, conta tudo para o rei da Síria, para o rei de Israel. Então, ele evita o nosso ataque. E aquele rei da Síria fica todo irado, e ele fala assim: não, vamos achar esse homem, eles conseguem achar, e pega o exército dele e vai para prender Eliseu, para matar Eliseu. E acontece que o servo de Eliseu vê aquele monte de cavalo, aquele monte de soldado ao redor, fica assustado demais. E aí Eliseu ora a Deus, o que nós acabamos de ler aqui, 2 Reis 6,17, onde o Senhor pede para que Deus abra os olhos do servo dele, para que ele possa ver que eles não estavam sozinhos. E olha o verso 18 que diz: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fede, peço, de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. O servo dele tinha visto que os cavalos do exército do rei da Síria estavam lá, mas havia carros e cavalos de fogo da parte de Deus protegendo Eliseu.
E aí Eliseu vai e ora para que Deus cegue os olhos daqueles homens. Eles descem para atacar Eliseu e ficam lá, cegos. E Eliseu pega eles e leva eles para a capital de Samaria, né? Olha que ele faz, ó, tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-se o Senhor os seus olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Olha que coisa interessante, o servo de Eliseu não conseguia ver que tinha, da parte de Deus, anjos ali. Eles descem para atacar, o Senhor cega aqueles soldados. Eliseu os guia até Samaria e ora para que Deus abra os olhos deles naquele lugar. E aí que eles veem lá, o rei de Israel quer matá-los, Eliseu falou, você não vai matar ninguém, você não capturou, você vai dar comida para eles e vai liberar isso. Olha que quem abre os olhos, quem fecha os olhos, segundo a palavra de Deus, é o próprio Senhor. E o meu propósito nessa manhã é olhar para a palavra de Deus e falar, Senhor, abra os nossos olhos para que a gente contemple a maravilha da tua lei. Como Eliseu aqui orou, e os olhos daquele homem, do servo, foi aberto, e os olhos dos exércitos inimigos foram fechados, e depois ele orou, e também os olhos foram abertos, a minha oração é para que Deus abra os seus olhos, abra os nossos olhos, para que lendo a palavra de Deus, a gente descubra coisa que vai ajudar a gente a passar por esse momento, a passar por esse tempo que nós estamos vivendo. Está disposto? Está comigo aí? Então a nossa proposta é pegar 2 textos, analisá-los um pouquinho mais, ver o que a gente está vendo e mergulhar um pouco mais fundo e ver o que Deus quer dizer para nós através desses textos. Pode ser? Está comigo? O primeiro texto que eu escolhi para a gente fazer esse exercício devocional é Êxodo 17. Olha o que diz Êxodo 17, de 3 a 6. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, nossos filhos e o nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a esse povo? Daqui a pouco ele vai me apedrejar. Então disse o Senhor a Moisés, passa adiante do povo, toma contigo algum dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E assim fez Moisés. E Moisés fez o que diante dos olhos dos anciãos de Israel. Moisés obedeceu. Não sei se você está lembrado desse texto aqui. Essa aqui é a saída do povo do Egito, né? Eles estavam caminhando e o povo começa a ter sede e começa um levante ali contra Moisés. É como se fosse um motim. As coisas começam a perder, sair fora do controle. E Moisés clama a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Esse povo está com sede no meio desse deserto. Eu não sei o que eu faço com eles. E Deus dá uma orientação clara para Moisés. Moisés, passa avante. Pega ali adiante, pega alguns líderes de Israel e eu vou encontrar com você. E você vai ferir a rocha e vai dar água para esse povo. Eu não sei se você lembra dessa história, mas toda vez que eu leio essa história, a primeira imagem que vinha na minha mente era de uma pequena bica saindo água da rocha e Moisés dando água para o povo. Para mim, a imagem que ficava era essa. Mas será que é isso mesmo? Uma biquinha, um reguinho d'água, dando água para o povo? Não sei se você notou, mas Deus fala que vai encontrar com Moisés no Monte Horebe. O Monte Horebe é o mesmo que Sinai. Horebe, lá em hebraico, é o Monte Sinai. Quando traduziu para o grego, as pessoas colocaram o nome daquele lugar de Monte Sinai. Mas é o mesmo lugar. Sinai é onde Moisés ouviu de Deus os 10 mandamentos, onde Deus se revelou. Deus está falando assim para Moisés, Moisés, lembra que nós escrevemos os 10 mandamentos naquele monte, onde eu falei com você face a face? Vá para lá, vá para aquele lugar, que nós vamos resolver esse problema de água desse povo. Então, irmãos, vamos lembrar como é que foi o que o povo saiu. Olha o texto de Êxodo 12. Êxodo 12 diz assim, ó, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com ele muita mistura de gente, ovelhas, boi e uma grande quantidade de gado. Eu estou lendo Êxodo 12, 37 e 38. Quando saíram do Egito, saíram 600.000 homens. Se você somar esses 600.000 homens, mulheres, crianças
E diz aqui o texto que saiu com eles também, uma mistura de gente. Tinha muita gente escrava no Egito, que aproveitaram a saída do povo de Israel e foi junto. E tinha gente de tudo quanto é lugar, que era escravo e aproveitou para ir embora. E o povo de Israel levou gado. O que está acontecendo aqui, que os historiadores calculam pelo menos 2 milhões de pessoas por baixo naquele lugar. Como é que você dá água para 2 milhões de pessoas? Será que é com uma biquinha pequena, com um pequeno rego d'água, vai matar a sede de 2 milhões de pessoas, fora animais? Gente, o que Deus fez naquele monte, que o Horebe é uma rocha, é uma rocha de granito, onde Deus falou com Moisés nos 10 mandamentos, onde Deus encontrou com Moisés lá para resolver esse problema. Deus criou um rio naquela montanha. Foi uma cascata que aconteceu ali. O que aconteceu é que quando Moisés tocou a rocha, saiu tanta água, saiu uma cachoeira daquele lugar, que a água começou a correr sobre aqueles montes, começou a descer aquelas encostas, e o povo que estava lá embaixo começou a ouvir um barulho, uma neblina começou a cair sobre eles, e quando aquele negócio chegou lá, chegou uma grande quantidade de água, como se fosse um rio passando sobre eles. Por que eu estou trazendo essa história? Por que a gente está colocando essa imagem aqui? É porque quando você lê o texto, sem muito cuidado, você pensa que está caindo uma biquinha d'água lá. Você pensa que está apenas um pequeno volume de água, mas era água para alimentar 2 milhões de pessoas, mais animais. Então, o que Deus fez ali é que Deus fez nascer um rio em cima de uma rocha de granito, que é o Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Preste atenção, às vezes a gente olha para a Bíblia e vê coisas pequenas. E a gente às vezes não recebe a abertura dos olhos para enxergar, como aconteceu no caso lá de Eliseu, onde o servo dele estava com medo de uma situação. E, na verdade, os que estavam com Eliseu eram muito mais poderosos do que com os que estavam com o rei da Síria. Os nossos olhos, às vezes, estão vedados. E a gente está vendo, às vezes, um pequeno riacho. E, na verdade, Deus está fazendo um rio, é uma cascata, é uma inundação que está caindo sobre aquelas pessoas. E eles estavam percebendo que aquilo era um milagre de Deus. Os dias de hoje, que a gente está vivendo, com pandemia, com problema de desemprego, com problema de falta de dinheiro, com desabastecimento de algumas coisas, a nossa visão da palavra fica prejudicada. E a gente tem que orar, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para os meus caminhos, ilumina os meus olhos, abra os meus olhos, para que eu olhe para a Tua palavra com um discernimento maior, enxergando a realidade. Para mim, queridos, quando eu lia aquele texto, eu enxergava apenas um riacho pequeno, um rego d'água saindo da rocha. Mas, na verdade, para alimentar 2 milhões de pessoas, no mínimo, mais animais, tinha que ter muito mais água. O poder de Deus é muito maior do que, às vezes, a gente consegue ver na palavra. E a gente precisa de ter lâmpada do Senhor, iluminação de Deus, para como Eliseu fez com o servo dele e com os soldados lá da Síria. Tem um outro texto que eu queria trazer para você, ainda nesse sentido, onde a gente lê alguma coisa, aprende e às vezes não está vendo a riqueza e a grandeza de Deus. Nós estamos há mais de um ano, nesse período de doença, de pandemia, de sofrimento, de mortes, de luto em muitas famílias. E essa semana mesmo nós estamos orando por várias famílias que estão com seus queridos internados, correndo risco de vida. E corre mesmo, queridos. Eu contraí o Covid por um período e você pensa que vai morrer mesmo, da fraqueza que você entra. Mas que passou mais de um ano, a gente já está desanimando. Vamos ler um outro texto para a gente entender um pouquinho mais o que aconteceu. Agora não com a vida de Eliseu, mas com a vida de Daniel. Vamos ver agora Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 diz assim, Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves,
ele te livrará. Qual que é essa história aqui? Você lembra da Daniel na cova dos leões? Esse aqui é o momento em que Daniel está sendo lançado na cova dos leões. Qual que é a imagem que vem na sua mente? Eu confesso para os irmãos que eu aprendi vendo essa imagem aqui, ó, um rapaz na cova dos leões, porque o livro de Daniel começa com ele muito novo sendo levado para a Babilônia. Lembra? Vai ele e os amigos dele são levados lá e eles são testados com comidas. E aí, no capítulo 6, já tem ele lançado na cova dos leões. Então, na mente da gente, parece que Daniel está novo ainda na cova dos leões. Aliás, algumas histórias bíblicas, alguns livros de história infantil, trazem um Daniel novo. Será que ele está novo mesmo quando ele vai para a cova dos leões? Vamos ver direitinho como é que começa o livro? Olha no capítulo 1, verso 1. O livro de Daniel começa assim, ó. No terceiro reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, Nabucodonosor invade, sitia Jerusalém e leva cativo os judeus para lá. Olha o que diz Daniel capítulo 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu o vinho na presença dos 1000. Ou seja, não é Nabucodonosor mais. O capítulo 5 já é um outro rei, é Belsazar. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo de idade de 62 anos. É Daniel 5, 30 e 31. E olha o que diz o Daniel 6:1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino dele. Depois do terceiro rei é que tem aquela história dos 120 governadores ou 120 sátrapas. Em algumas traduções fala governadores, em algumas traduções dizem sátrapas. Quando o Dario nomeia ele, Daniel é um desses 120 e ele começa a se destacar. Ele começa a administrar a parte que lhe foi dada. O que acontece é que onde Daniel está, existe uma bênção de Deus. As coisas prosperam. A agricultura produz. As coisas andam, os projetos caminham. Porque esse aqui era um reinado muito grande. Tanto que como dividiu o seu reino império em 120 províncias. E Daniel, na frente de uma, começa a produzir, se destacar e cria uma celeuma, cria uma inveja, cria uma rivalidade entre eles. E eles queriam de todo jeito derrubar Daniel. Queriam acabar com a vida dele. E eles não conseguem, porque eles não achavam nada errado na vida daquele homem. Aí eles resolvem, vamos fazer o seguinte, vamos induzir o rei a fazer Daniel não adorar o Deus dele, porque eles sabiam que Daniel era fiel ao Deus verdadeiro. O que eles fazem? Eles inventam aquela história, faz o rei fazer uma imagem para todo mundo adorar. Daniel não adora, Daniel continua orando ao Senhor, conforme era o seu costume. O rei é obrigado, então, a cumprir a palavra que eles mesmos induziram o rei a fazer. Ou seja, quem não obedecesse o rei ia ser lançado na cova dos leões. O versículo que nós lemos é exatamente isso. Daniel está sendo lançado na cova dos leões. O rei não queria, mas como ele tinha escrito, tinha falado, tinha que cumprir. E a imagem que vem na nossa mente é essa aqui, de um rapaz na cova dos leões. Vamos conferir essa história? Olha só, Nabucodonosor, ele toma o reinado em 605 a.C. e ele reina de 605 até 562, ou seja, mais de 30 anos no governo. Depois vem Belsazar e reina de 553 a 539, mais um tempo aí. Aí entra Ciro, que reina de 559 a 530 a.C. Se você fizer uma média aqui, fazer uma continha básica de somar, subtrair, você vai ver que quando Daniel vai para a Babilônia, ele é um adolescente. Mas nesse momento aqui, quando ele está sendo lançado na cova dos leões, ele já se passaram praticamente 70 anos. A imagem verdadeira, possível, é de um velho diante dos leões. Essa imagem que eu estou te mostrando aí, ó, é uma imagem de um senhor já bem cansado na cova dos leões. Por que eu estou falando nessa história, nesse momento? Porque passou um ano e nós já não estamos conseguindo mais nos animar, continuar orando, continuar intercedendo. E o que nós vemos aqui na vida de Daniel é que ele ficou mais de quase 70 anos lá. O povo ficou 70 anos na Babilônia. E ele ficou esse tempo todo porque ele foi no início. E ele fica quase até o final, quando o pessoal começa a voltar.
Ou seja, ele passou por um período de, se a gente pudesse fazer, de pandemia, de sofrimento, de quase 70 anos. E no final da vida dele, no reinado de Dario, ele está administrando, produzindo, sendo bênção num lugar onde ele era escravo, onde ele perdeu a família, onde ele foi para lá e teve que aprender tudo de novo. Lembra do início do livro dele, que ele tinha que reacostumar a comida, reacostumar com a língua? Quase 70 anos como escravo, mas ele não desanimou. Às vezes a gente olha para as promessas de Deus, depois de passar de um ano, e a gente começa a desanimar. Mas quando a gente faz as contas direitinho e vê que Daniel, depois de 70 anos, ainda continuava servindo, produzindo, sabe, aquele negócio de ânimo, mesmo em terra estranha, mesmo em condições desfavoráveis, mesmo em um ambiente que não era a casa dele, não era a terra dele, ele era escravo, ele estava lá, dirigindo, fazendo o melhor dele. Isso tem a ver conosco, isso tem a ver com a gente, sabe por quê? Porque mesmo depois de um ano, o Senhor está falando para nós assim, olha, produza, se destaque no que você está fazendo, faça o melhor seu. Porque com o Daniel foi assim, ele não desanimou no primeiro ano, ele não ele não deixou de ter esperança, depois que passou um certo tempo e as coisas não voltavam ao normal. E olha que o novo normal de Daniel era muito diferente do nosso novo normal. Era uma coisa assim, muito radical, era uma outra terra, uma outra língua, outros costumes, distante dos seus. A lembrança dele é que Israel estava destruída, que Jerusalém estava acabado, porque quando Nabucodonosor passou lá, ele levou as coisas do templo, ele parou com o culto, ele provocou aquela tristeza no coração daquelas pessoas. E Daniel, nesse ambiente de dor, de perda, de sofrimento, depois de 70 anos, continua com a cabeça erguida, falando, vamos fazer o melhor. Nós estamos longe de casa, mas nós vamos fazer produzir. Nós estamos longe da nossa terra, mas nós vamos dar o melhor de nós. Quando a gente mergulha um pouquinho mais da palavra de Deus, a gente vai ver que o nosso desânimo não tem lugar. Que a nossa decepção e a frustração, o sentimento de perda que às vezes se instala no nosso coração, quer tomar conta da nossa alma, quer abraçar a nossa existência, ele não pode acontecer, porque olhando para a palavra de Deus, depois de 70 anos aquele homem estava lá, é um exemplo de perseverança, é um exemplo de liderança produtiva em tempo ruim. E Deus está chamando a gente para viver dessa forma nesses dias. O tempo não é favorável. As notícias não são boas. Mas Deus está nos chamando para ser Daniéis nessa cova de leões, queridos. Por isso que a palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés. Ela é luz para os caminhos. Eu gostaria de ler mais um versículo, que é o que eu já citei aqui, que é o Salmo 119, verso 18, onde Davi, sabendo dessa dificuldade da gente conseguir ver a verdadeira capacidade de Deus agir, de ver o poder de Deus, de não conseguir dimensionar o ambiente que ele está vivendo, ele falou, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu queria que você fizesse essa oração também. Desvenda os olhos meus, Senhor, para que eu possa ler a tua palavra e ver exemplos como Eliseu, como Daniel, e conseguiram caminhar em situações adversas, sabendo que o Senhor estava na frente, que o Senhor estava liderando, que o Senhor estava fazendo a sua vontade, e ela é sempre boa para nós. Eu lembro de um versículo lá de Atos, quando Paulo estava pregando, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhes abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha que palavra boa. O Senhor abriu o coração e os olhos de Lídia para que ela pudesse entender a palavra de Deus, e a palavra de Deus prospera na onde ela estava. O Senhor abre olhos, o Senhor fecha olhos. Orar pedindo para que Deus desvende os nossos olhos é uma oração certa para os dias de hoje. Se você ainda não conhece a Jesus, eu queria que eu aplicasse esse texto, esse tempo de meditação, conforme aconteceu na vida de Lídia. Peça para que o Senhor faça na sua vida o que fez na vida de Lídia. Senhor, abra os meus olhos
para que eu possa entender as coisas que Paulo dizia, entender as coisas que a palavra de Deus diz no seu coração hoje. E você que já conhece o Senhor e está vivendo um tempo de desesperança, não está conseguindo ver saídas, Eliseu tinha muitas saídas. Daniel perseverou no momento de tristeza, no momento de dificuldade. E o meu convite para vocês também, persevere em tempos ruins. Deus tem saídas e Deus, os que estão conosco é muito maior do que os que estão com os nossos inimigos. Amém? Eu queria orar por você e pedir para que o Senhor abra os seus olhos para a sua palavra. Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por esse tempo de reflexão. Obrigado pela tua palavra que nos esclarece. E a minha oração, Deus, é para que cada um que ouviu agora, vai ouvir depois, possa ser tocado por esse abrir dos olhos que o Senhor faz conosco. Para essa intercessão, ó Pai, diante do Senhor, é para que haja discernimento, iluminação na vida de quem está ouvindo, ó Deus, de quem está vendo a gente agora. Eles consigam ver na tua palavra, Senhor, algo novo. Visita, Senhor, de maneira diferente essas pessoas. Abre-lhes o entendimento para a tua palavra, como o Senhor fez com Lídia, Deus, para que possam crer. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu queria convidar para você, para essa tarde, nós temos culto presencial, nós estamos comemorando os nossos 30 anos e é um tempo especial para nós. Se você sente condição que pode vir até aqui, você é o meu convidado para estar junto conosco hoje à noite para cultuarmos o Senhor. Se você não está ainda muito tranquilo, fique em casa, o culto vai ser transmitido, vai ser um momento especial para a sua vida também via internet, nos nossos canais do YouTube, do Facebook. Venha ouvir conosco aqui, você é o meu convidado, ou aqui ou então na sua própria casa, onde você estiver, para ouvir a sua palavra. Aqui na Sexta Igreja nós queremos abençoar a sua vida. Lembrando que o Ministério de Casais tem orado por você, por cada família, e nós queremos que Deus abençoe a sua casa. Amém? Até a tarde, fique com Deus, um forte abraço.